na cruz, os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, vinde meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos da cruz, os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunirmos todos afinal, na Santa Pátria Celestial. Ó, vinde ao Salvador, na Santa Pátria Celestial. Ó, vinde ao Salvador. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia, tio Regis. Bom dia, tia Eude. Tudo Bom dia, bem? crianças. Tudo bem? Bom dia. Vamos cantar mais um? Vamos? Eu sei qual que nós vamos cantar. Eu sei qual que nós vamos cantar. Vamos cantar, será, hein? Acho que ele sabe, hein? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer. Mais uma vez, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer. Por isso nós temos que ler a Bíblia todos os dias, um pouquinho, para cada dia a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos cantar mais um? Se eu fosse um elefante, Esse é bom, esse é bom. Então vamos. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um lindo sorriso e uma linda canção. Mas Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar.
mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um lindo sorriso e uma linda canção. Mas se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas se Deus me fez assim, assim vou louvar. Muito bem. Vamos fazer uma oração? Vamos. Para a gente ouvir a história? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos ama. E obrigado porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. A história de hoje é continuação das outras histórias. Eu contei a história do Abraão, depois contei a história do Isaac, filho de Abraão. O Isaac casou com a Rebeca e o Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Lembram da história? O Jacó roubou a bênção do Esaú e o Esaú queria matá-lo. Então o pai disse para o Jacó: vai embora, vai lá para de onde eu vim e você vai procurar entre as moças de lá uma para você casar. Fica lá, depois você vem embora. E assim o Jacó fez. O Jacó se aprontou para viajar. E o Jacó saiu de casa. Naquela época viajava a pé. E o Jacó foi andando, andando. Quando estava bem longe de casa, o Jacó teve sono. E a Bíblia disse que ele pegou uma pedra, fez a pedra de travesseiro, pôs lá e deitou na pedra e dormiu. E a Bíblia disse que ele sonhou. E no sonho, ele viu uma escada, está lá na Bíblia, gente, uma escada que saía da terra, ia até o céu. Vocês se imaginaram que sonho bonito? Você vê uma escada daqui da terra até no céu, cheinha de anjos, olha que escada mais bonita. Os anjos iam e voltavam. E quando Jacó acordou, vou deixar a escada aqui. Ele já acordou, o sonho acabou, ele acordou. Aí o que ele fez? Ele acordou, ele pegou uma pedra e ele fez um altar. E ele agradeceu a Deus. E ele falou assim com Deus: se o Senhor ficar comigo e o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou seguir os seus caminhos a vida toda. Se o Senhor me abençoar nessa viagem. E o Jacó continuou a viagem dele. Ele viajou muitos dias. Ele andava de dia, dormia de noite. Não deve ter sido fácil, não. A comida que ele levou deve ter acabado. Ele tinha que pegar um bichinho, caçar, fazer para comer. Foi difícil. Não tinha cidades perto, não. Era tudo deserto. E ele viajou. Quando ele chegou lá na terra do pai dele, que era a família do pai dele, ele encontrou um poço lá na entrada da cidade. E aí o Jacó ficou lá esperando. Ele não sabia como que ele ia ser recebido pelo povo da cidade. Ele não sabia o que ele ia encontrar. Aí ele viu uma moça muito bonita, e a moça veio com os rebanhos dela, com as ovelhinhas dela, para tirar a água do poço para cuidar das ovelhinhas dela. E ele falou para ela: por que você não tira? Ela falou: não, porque eu tenho que esperar os outros chegarem para a gente tirar a água todo mundo junto, porque essa pedra é pesada. O Jacó ajudou, tirou a pedra, ela tirou a água e deu para as ovelhinhas. Ele falou: como que você chama? Eu sou filho do Isaac, neto do Abraão. Eu vim atrás dos parentes do meu pai. Ela falou: eu sou filha
deles também, eu sou dos parentes do seu pai, eu lembro do Abraão, eu já ouvi a história do Abraão. Vamos lá para a casa do meu pai. E o pai dela chamava Labão. E o Jacó chegou lá e ficou amigo do Labão, e os dois conversaram. E o Jacó gostou da moça. A moça chamava Raquel. E a história é muito interessante, porque o Jacó pediu para o Labão para casar com a Raquel. E aí falou assim para o Jacó, lá para o Labão: eu trabalho 7 anos para você, e aí você me dá a Raquel em casamento. O Labão falou: tá bom, concordo, pode ser, eu te dou. E o Jacó trabalhou 7 anos, ele trabalhou primeiro, ele trabalhou 7 anos. Quando acabou os 7 anos que ele casou, em vez da Raquel, o Labão mandou a outra irmã mais velha, a Lia. E o Jacó não gostou da Lia, não. O Jacó não queria a Lia, não. Aí sabe o que o Labão falou para ele? Fica com a Lia, daqui 7 anos eu te dou a Raquel. E sabe que o Jacó concordou? E ele casou com as duas, porque naquela época podia. Mas o Labão era muito safado. E o Labão começou a explorar o Jacó. Todo o salário que ele prometia para o Jacó, ele não dava. Ele enganava, ele não pagava direito. E a Lia teve vários filhos, e a Raquel não teve nenhum filho. E a Raquel pegou a empregada dela e falou para o Jacó: dorme com ela que você vai ter um filho com ela e aí eu posso cuidar do filho. Então, o Jacó casou com a empregada e depois a Lia também deu a empregada para... E o Jacó então teve 4 mulheres, 4. Muita coisa, né? 4 esposas. Raquel, Lia, Zípora e esqueci o nome da outra. Esqueci, vai ficar esquecido, depois eu lembro, eu falo para você. Teve 4 esposas e ele teve 12 filhos com essas 4 esposas. E por que eu estou falando nos filhos dele? Sabe por quê? Porque os filhos dele são muito importantes para a história da nossa igreja. Porque dos 12 filhos do Jacó, saíram as 12 tribos de Israel. Os 12, como se fossem os 12 estados. Cada filho tinha uma tribo. E o Jacó teve um filho que ele amou mais do que os outros. E vocês conhecem a história dele, o José. O José era filho da Raquel, que demorou muito para ter esse filho. Então a Raquel teve o José e depois ela teve o Benjamim. E ela morreu quando o Benjamim nasceu. Então o Jacó ficou muito triste e ele cuidou na tenda dele, ele cuidou dos 2 filhos, do José e do Benjamim. E ele se dava muito bem com o José. E o José foi vendido para o Egito, vocês conhecem essa história. Mas os 12 filhos dele formam as 12 tribos de Israel. Isso é que é importante. Então, Deus continuou abençoando o Abraão, através do Isaac, através do Jacó, através dos 12 filhos dele, principalmente do José, que foi para o Egito e salvou o povo da grande fome que teve lá. Então, a história da igreja nossa, a bênção nossa vem através do Abraão, através do Isaac, através do Jacó, que chegou até nós. Todo aquele que acreditar que Jesus é Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar, vai participar da bênção do Abraão. Então, por isso que a gente estuda a história do Abraão. A bênção que Deus prometeu para o Abraão, ela vem para nós, que acreditamos que Jesus morreu na cruz no nosso lugar.
Pronto? Aprenderam a história? Aprenderam por que o pastor, quando dá a bênção, ele fala Abraão, Isaque e Jacó. Porque a bênção do Abraão passou para Isaque, passou para Jacó, e do Jacó passou para os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e chegou até nós, que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque nós aceitamos e acreditamos que o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz e para nos salvar. Nós acreditamos que tudo isso está na Bíblia e que a Bíblia é a tua palavra, é os ensinamentos que o Senhor tem para nós. E obrigado por esta igreja, onde nós podemos estar todos reunidos para louvar e bendizer o seu nome. Obrigado porque o Senhor nos ama muito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É Cristo só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Tchau, crianças. Até domingo que vem. Tchau. Até domingo que vem. Tchau, tio Regis. Tchau, crianças. Até domingo que vem.